Te mostrar um vídeo de uma jovem que Deus arrebatou o seu espírito, levou no céu. E ela, achando que é, né, uma santa serva do Senhor, jovem, viu todos os seus pecados e viu que não era digna nem estar lá naquele lugar que Deus estava mostrando a ela. Não é possível que você não se sensibilize e compartilhe esse vídeo com alguém. Não é possível que alguém não queira ver os outros vídeos que Deus nos faz postar. Nosso ministério visa aproximar as pessoas de Deus, buscar intimidade com Deus, ter essas experiências com Deus e saber que a redenção e o desfrute de tudo que Deus preparou para nós está por um fio de acontecer. Não é possível. Eu sei que poucos se salvam. Eu sei que a maioria pensa que está vivo, mas está morto. Pensa que vai ser arrebatado, mas vai ficar deixado para trás. A Bíblia fala isso, Jesus me fala isso. Outras pessoas sabem disso. Mas não é possível que a insensibilidade seja tão grande ao ponto de não querer compartilhar sequer nos seus status. Sim, outras pessoas não querem saber. Tem olhos, mas não enxerga. Tem ouvidos, mas não escutam. Sequer fazem boa leitura de nós, do nosso ministério. Mas, mesmo assim, nós fazemos a obra do Senhor, em nome de Jesus, obra redentora. Aqui tu não vai ver pregação nem estudo para tu ficar rico, teologia da prosperidade. Não. Aqui é teologia de preparação para a redenção. Ricardo Luiz. Irmãos, presta atenção nesse vídeo. Louvado e exaltado é o Senhor sobre os céus e a terra. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Digno de toda honra e toda adoração. Senhor, manifesta, Senhor, meu Pai, na terra dos viventes, Pai. Senhor Deus, Pai, manifesta, Senhor, meu Pai, a tua glória. Manifesta, Senhor, neste lugar, meu Pai, a tua vontade, Senhor. Ah, Senhor Deus, vai te manifestando, meu Pai, pelo poder que há em teu sangue. Vai manifestando, Senhor, pelo poder que há em teu sangue. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, Senhor, todo-poderoso, digno de toda honra e todo louvor e toda adoração. Tu és santo dos santos, Senhor dos senhores, meu Pai. É forte a presença do Senhor, aleluia. Nós estamos aqui, nós estamos sentindo a presença de Deus, dos anjos aqui neste lugar, aleluia. Podemos sentir, Senhor, aleluia, Deus. Estamos aqui, aleluia, em espírito, aleluia, sentindo a presença do Senhor. Para a honra e para a glória dele, aleluia. Oh, glória. Aleluia, 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 Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Oh, glória, Senhor, todo-poderoso. Todo-poderoso, Senhor, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória, Senhor. Digno de toda honra e toda Eu sou pobre. Sou pecador, Jesus. aleluia, meu Deus. Já vi que essa foi arrebatada em espírito nessa manhã. Senhor, me para ela, em espírito. E mostrar aleluia para nós, para a igreja do Senhor, para os servos do Senhor que estão perseverando na fé, em comunhão com Cristo. Ai, digno de glória, Jesus, é digno de glória. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aleluia, a paz do Senhor Jesus. Que tá a jovem Kessia, que ainda há pouco foi arrebatada, deu uma água com açúcar para ela, calmar um pouquinho ela, porque ela estava muito nervosa. E o Senhor aqui, aleluia, ela vai aqui relatar nesse momento, porque eu prefiro que relate agora nesse momento, que ela vai estar com a mente mais nítida do que ela viu, e sem ninguém estar influenciando de ela falar alguma coisa, né? Estamos aqui
As irmãs estão de testemunha, que ela foi levantada, apenas tomou uma água com açúcar. E agora está aqui, aleluia, nós vamos ouvir o que a serva do Senhor, que Deus mostrou, a jovem Kessia, em nome do Senhor Jesus. Pode falar, minha filha, te acalma, tenta te acalmar, fala. Eu sei que é difícil, mas tenta te acalmar, Primeiramente, quando eu caí assim, eu senti a minha alma, ela sair do meu corpo. E ela chegou assim, bem alto no meu corpo. E depois dali, eu não conseguia dominar o meu corpo. E depois, eu sentia como um anjo segurando e levantando as minhas mãos. E no momento que eu que ele levantou as minhas mãos assim, eu vi uma claridade tão grande, que eu tive o sentimento que era Deus. Diante daquela claridade, eu não via face, eu não via rosto, mas era uma claridade muito grande. Aleluia. Ali me fez reconhecer que eu era pecadora, que eu não merecia nada, mas ele me deu tudo. Ele viu o filho dele para morrer naquela cruz por cada um de nós. Me fez reconhecer todos os meus pecados. E depois daquela claridade, eu me lembro que eu cheguei foi numa sala. Aquela sala, ela era assim, muita claridade. Eu não conseguia ver as coisas, mas era muita claridade, assim. Eu entendia que era como se fosse uma sala para me analisar. E ali eu me analisei todas as coisas. Me fez eu analisar todas as coisas. Era como se eu tava no céu, eu creio que eu tava no céu. Era uma paz muito imensa que eu sentia, mas naquela paz que eu sentia, o outro tava me analisando e parecia que eu não era digna daquilo. Sentia vergonha. Eu sentia muita vergonha. Vendo, irmãos? Ela está relatando aqui que ela foi no céu e diante da glória de Deus, diante da presença do Senhor, ela se sentiu impura e foi levada para uma sala para ela se analisar suas falhas. E naquele momento ela sentiu vergonha diante do Senhor, porque ela encontrou falhas nela. Amém? Mas ao mesmo tempo que eu tava ali reconhecendo, eu tava me autoanalisando, eu sentia paz, era muita claridade. Mas depois, quando eu parei assim, eu parei de me analisar, depois eu senti como se fosse um anjo, era um anjo me levando a outro lugar. E depois dele eu sentia os demônios puxando a minha alma, era pra baixo. Me puxava pra baixo. Quer um pouquinho de açúcar, quer um pouquinho de água com açúcar, toma. Te acalma, põe um pouquinho, limpa teu rosto, dá um pouquinho de água, te acalma. E aquilo me dizia que se eu morresse, eu não ia pro céu, porque eu não tava buscando tanto a Deus como ele queria. Vendo, irmãos? A minha mãe mandava eu buscar, mas eu não tava buscando. A minha mãe mandava eu ler mais a Bíblia, eu não tava mais lendo muito. Tá vendo, irmão? A alma dela tinha sido condenada porque a mãe dela mandava ela buscar, mas a Deus ela não buscava como Deus queria e nem lia a Bíblia como Deus queria. Como a mãe dela mandava ela ler a Bíblia, ela não estava lendo como Deus queria. Eu não estava buscando o suficiente pra me subir ao céu. Eu podia até estar de roupa, mas eu não estava buscando tanto a Deus como ele queria. E depois, é como se eu fosse levar a sala do inferno que tinha grátis. Deus. E no céu eu sentia paz, lá eu não sentia paz, era tormento. Eu não queria ver. Eu pedi a voz que eu não queria ver, mas eu sentia
Deus. É. Eu não tô medo. Ai, eu muito dormindo. Eu muito dormindo. Eu não via ali os demônios, mas era uma opressão assim muito dos demônios. Eu não via eles, mas por eu sentir que eles puxavam a minha alma do meu corpo. Deus. Eles puxavam a minha alma. Tá vendo, irmão? Eles queriam a minha alma. A vida com Deus é muito séria. Mas porém eu tava com o anjo. O anjo não permitia, mas eles queriam a minha alma. Eles puxavam a minha alma. Assim como Deus tem sede pelas almas, o diabo também tem sede por almas. E foi isso. Foi isso que aconteceu comigo. Amém, minha filha. Foi somente isso que você viu, né? Foi. Foi. Glória a Deus. Tá aqui, tá a jovem Kessia. Deus a levou para arrebatar e até mesmo para aprumar ainda mais ela na presença de Deus. O Senhor, Ele requer de nós obediência, que a gente venha auto nos analisar, isso que o Senhor nos ensina. Que a gente venha olhar para dentro de nós e nos auto nos analisar e melhorar cada dia na presença do Senhor. Porque mesmo ela achando que ela estava fazendo a vontade de Deus, ela não estava fazendo. Ela estava desagradando ao Senhor porque estava relaxadamente na presença do Senhor. E se ela morresse dessa maneira, como ela relatou, ela desceria ao inferno. Ela não veria a glória de Deus. Então, meus irmãos, que isso fica para testificar todas as nossas vidas, nós, que nós viemos orar mais, buscar mais, não somente os jovens, mas nós, adultos, mulheres, homens de Deus, que Deus escolheu, que a gente não venha estar ali no comodismo, que a gente não venha estar fazendo a obra do Senhor relaxadamente de qualquer maneira, porque não é porque nós estamos vestidos na santidade, não é porque nós estamos aí indo para a igreja cultuar, que a gente vamos ver o Senhor, mas se a gente fazer a obra do Senhor relaxadamente, Ele não tem parte conosco no céu. Então tá aí, irmãos, para testificar, aí não somente a nós, a igreja, mas a todos que for parar esse vídeo, a todas as pessoas que alcançar esse vídeo com o testemunho da irmã Kessia, e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Desliga, irmã. Filmar mais uma que a irmã Kessia quer deixar aqui um recado para a igreja, e aquilo que ela entendeu do que Deus queria mostrar para ela, amém? Naquele momento que eu tava arrebatada, que eu tava lá no inferno, que os demônios puxavam a minha alma, eu entendia lá que a gente não tem só que santificar o corpo, mas sim a alma e o espírito. Nós temos que santificar esses três, porque naquele grande dia o que vai contar para Deus é os três, porque Ele pede os três da gente e não só de um. Deus. Porque se a gente santificar um e deixar outro de lado, nós pode perecer, porque Deus Ele quer os três, santificar corpo, alma e espírito. E naquele momento eu estava santificando o corpo, mas a alma e o espírito não. Oh, meu Deus. Glória a Deus, irmão. Fiquei aí uma alerta para todos nós, amém? Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Quer falar mais alguma coisa, meu filho? Deixa eu me lembrar. Tinha mais algo. Tenta lembrar. Acontecia comigo. Me lembrei. Naquele momento, eu entendia que eu podia até estar orando para Deus, eu poderia até estar buscando, mas eu não estava buscando o suficiente como Deus Ele queria. Eu estava santificando o corpo, mas a alma não estava santificando o suficiente como Deus queria. O espírito eu também não estava santificando o suficiente como Deus queria. É só isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.